Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de português, você vai fazer a leitura desse poema que tem por título O Leão. E quem escreveu esse poema, gente, foi o Vinícius de Moraes. Eu vou ler o primeiro estrofe para vocês e vocês vão continuar a leitura aí para responder a atividade, tá certo? Olha só. Leão, 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 rugindo como um trovão, deu um pulo. E era uma vez o cabritinho montês. Então, gente, você vai continuar essa leitura. É um texto bem pequeno, bem fácil de ler, tá certo? E observar aí essas palavras que estão em negrito. Essas palavras, elas fazem parte do vocabulário. E o vocabulário são essas palavras que você provavelmente não sabe o significado, e ela está aí o significado das palavras no vocabulário, tá certo? Então, você vai ler o texto, ler o vocabulário com atenção e responder a atividade do estudo do vocabulário e do estudo do texto, tá certo? Também nós estaremos estudando hoje sobre dígrafos, mas antes disso, tem um texto aí que eu vou ler com vocês. Acompanhem comigo a leitura. A galinha come o milho no arraial do Tião, mas esquece que os pintinhos também têm direito ao seu quinhão. Aí o fazendeiro resolveu, então, não botar todo o milho no chão. Deixava a galinha egoísta ir primeiro lá para perto do poleiro, e depois que ela comia e que a barriga enchia e voltava lá para junto do abacateiro, ele punha no chão, em bem maior quantidade, o milho para o resto do galinheiro. E a galinha aprendeu que quem come e não divide nada, uma hora ou outra acaba sem nada. Então, gente, eu quero que vocês observem aí a palavra galinha, arraial e chão. Nessas palavras, elas têm os dígrafos. Que dígrafos são esses? O NH, que tem na palavra galinha, o RR, que está na palavra arraial, e o CH, que está na palavra chão. Quando duas consoantes, elas representam apenas um som, temos um dígrafo, certo? Então, gente, os dígrafos, eles são SS, que está na palavra pássaro. Quando a gente fala pássaro, o som que a gente fala é como se só tivesse um S, mas na verdade são dois. RR, que está na palavra corrimão, CH, chá. Assim como você pode ver na palavra olho, ninho, nascimento, cresça, excesso, guia e maquiagem. Todas essas palavras, gente, elas têm o dígrafo, que são essas duas consoantes ou consoante vogal que tem o som só, por isso que elas são chamadas de dígrafos. Agora, gente, vocês precisam prestar atenção que as palavras que têm SC, né, ela só é dígrafo se a palavra for disciplina, consciência, certo? Mas tem palavras que têm SC, mas não são dígrafos. Por quê, tia? Porque a gente pronuncia as duas letras. Por exemplo, a palavra escada. Observe que o SC, eles se separam e a gente fala o C. Escada. Fusca. Escova. Então, essas palavras, elas não têm dígrafo, apesar de ter o SC. E as palavras com QU e GU, elas também só vai ser dígrafo quando você fala a palavra e você não pronuncia a letra U. Por exemplo, a palavra guerra, a palavra guirlanda, guitarra, guerra, certo? Essas palavras que você não pronuncia a letra U, elas são dígrafo, o GU e o QU.
Mas, se na palavra você pronunciar a letra U, ele não é dígrafo. Por exemplo, a palavra aguentar. Observe que quando eu falo aguentar, então essa palavra ela não tem dígrafo. Por exemplo, também a palavra equino, certo? Equino. Então a gente sabe que tem a letra U. Então essas palavras elas não são dígrafos. Só é dígrafo quando você não pronuncia a letra U. Por exemplo, a palavra guerra. Se a gente escrevesse GE, não dá a entender de que tivesse o U, que tem o U aí, mas tem GUE, gué, certo? Também existem, gente, os dígrafos vocálicos, certo? Que são aqueles que representam o som vocálico nasal. Por exemplo, o AM, o EM, o IM, OM, UM, AN, EN, IN e ON e UN. Como assim, tia? Olha só, observa a palavra ambulância. A gente fala ambulância, mas não tem o M, ele não é pronunciado. Então, por isso que o AM aí, ela é um dígrafo vocálico. Anjo, do mesmo jeito, AN. A gente não pronuncia o N, a gente diz anjo. O A, ele sai como um som, um som nasal, certo? Fica como se a gente estivesse falando pelo nariz. Então, anjo, AN é um dígrafo vocálico. Cinto, IN é um dígrafo vocálico. Pente e pombo. Então, gente, quando tem palavras com AM, EM, IM, OM, UM, AN, EN, IN, ON e UM, essas palavras elas têm um dígrafo e esses dígrafos são vocálicos. Quando a gente pronuncia a vogal com uma letra M ou N, que o som vai sair anasalado, vai sair um som pelo nariz, tá certo? Hoje também nós vamos estar estudando a diferença do mas com o mais, certo? Você que aí às vezes troca, né, essas palavras, hoje eu vou mostrar para vocês a diferença do mas com um S e o mais com IS. Agora observe essas frases aí, ó. Eu ia pegar mais um pouco. E a outra frase tem: mas aí vi que não era uma boa ideia. Observe que na primeira frase ele fala mais com IS. E na segunda frase ele fala o mas, só que sem o IS, mas com S. As palavras mas e mais, elas possuem pronúncias parecidas, mas elas têm um sentido diferente. E para a gente saber qual palavra a gente vai usar em uma frase, a gente tem que verificar se podemos substituir a palavra por contudo, entretanto, ou pela palavra menos, que é o antônimo de mais. Como assim? Observe. O mas com S, ele indica uma ideia de contrário. É o sinônimo de contudo e entretanto. Por exemplo, ele falou aí, ó, mas aí vi que não era uma boa ideia. Ele poderia ter usado contudo, vi que não era uma boa ideia. Entretanto, eu vi que não era uma boa ideia. Então, a gente vê que esse mas com S, ele é usado, né, quando você pode substituir o mas por essas duas palavras, contudo ou entretanto. Já o mais com IS, ele indica ideia de adição ou de intensidade. Então, você só vai usar o mais com S, com IS, se você for falar alguma coisa que tem a ver com quantidade. Como ele disse, eu ia pegar mais um pouco. É quantidade, certo? Aí, quando você tiver dúvida, você vai ver esse mais, lá. Eu posso trocar ele por menos, que é o contrário de mais? Pode ser menos. Se der certo, aí
você usa o mais com IS. Agora, se não, ele não tem a ver com quantidade, você não usa o mais com IS, você vai usar o mais com S, tá certo, gente? Por exemplo, na frase, iríamos viajar nesse fim de ano, mas não tivemos dinheiro suficiente. Observe que aí ele está tipo explicando, certo? Por que que eles não viajaram? Mas ele não pode ser trocado por menos aí, ele tem que ser trocado com tudo ou entretanto. Então, esse mas aí é com S. Já na frase, quanto mais eu assisto esse programa, mais eu viro fã. Esse mais é com IS. Na frase, ele lê mais livros do que todos nós juntos. Esse mais é questão de intensidade, de quantidade. Então, a gente vai usar o mais com IS, tá certo? Sempre que tiver uma frase que dá para você colocar contudo ou entretanto, você vai usar o mas com S. E se tiver uma frase que dá para você colocar o contrário de mais, que é menos, então você vai usar o MAIS, tá certo? Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Responda a atividade e mande para mim as fotos, tá bom? Um beijo e até a próxima.